Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com o Campa. Eu sou Fernando Campagnolo, autor do método Empreendedor Líder, e através dele eu treino empresários para que possam ter uma empresa inteligente, que é uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não depende do dono para tudo. E no Café com o Campa eu sempre trago um assunto pontual, promovo um debate e ao final eu respondo perguntas da audiência referente ao tema abordado. E o tema de hoje é as razões pela qual a cultura de processo falha nas empresas. Então, antes da gente começar, eu queria fazer aqui 3 perguntinhas para você. A tua equipe, ela faz as tarefas de forma padronizada, ou seja, todo mundo faz igual, do jeito que você quer, do jeito que a empresa espera que aconteça? Você estando ou não na empresa, o funcionamento dos níveis operacionais e táticos são do mesmo jeito. Você pode ficar lá uma semana fora, 10 dias fora, até um mês fora, que a empresa anda do mesmo jeito. Quando você para auditar os indicadores de desempenho lá dos teus processos, aqueles números eles sempre fecham com aquilo que estava programado. Deixa eu te falar assim, ó. Se você respondeu um só não para uma das 3 perguntas, significa que a tua empresa ela não está contando com a cultura de processos. Talvez você esteja até tentando implementar, mas você não está conseguindo fazê-la funcionar. As respostas corretas seriam sim para as 3 perguntas que eu acabei de fazer. E acontece o seguinte, ó, todas as vezes que eu falo sobre processos padronizados, que eu digo para os empresários que uma empresa precisa ter a cultura de processos na empresa, é comum que eu ouça algo que geralmente vem, que é o seguinte, ó, Campa, eu tentei fazer isso na minha empresa. Campa, eu tentei contratar até um consultor para fazer tudo isso para mim. Eu parei, me dediquei horrores de tempo, fiz tudo bonitinho, todos os processos, fiz toda a documentação, mas isso tudo foi parar numa gaveta. Ninguém está seguindo. É algo muito comum. E a objeção que eu sempre ouço referente a isso é: as pessoas simplesmente não seguem processos. E elas não vão seguir. Se uma dessas falhas que eu vou trazer hoje acontecerem na empresa, as pessoas simplesmente não vão seguir os processos. Tudo que você vai fazer para isso na tua empresa vai ser totalmente em vão. Tempo perdido. Então, por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui, as 5 falhas da cultura de processos nas empresas. E já quero te deixar bem claro que todo esse conteúdo aqui, todo o conteúdo que eu trago aqui nas minhas lives, são fragmentos, são pequenas pílulas que eu tiro lá do meu curso, o Empreendedor Líder, que é o curso onde eu formo empresários para ter uma empresa inteligente. E eu também tiro conteúdo lá das minhas mentorias, quando eu faço mentorias para os meus alunos, lá do Strates, do meu dia a dia. É conteúdo direto do campo de batalha, de coisas que eu aplico nas minhas empresas, coisas que eu ensino para os meus alunos e ensino para os meus mentorados. Não é conteúdo de internet, não é conteúdo de livrinho, não. É conteúdo prático mesmo do campo de batalha. E acontece o seguinte: para você ter uma empresa inteligente, o que é uma empresa inteligente? É uma empresa que funciona, a inteligência está nela, então ela não depende de você, ela não tem incêndios pelo fato de não depender de você, as pessoas resolvem as coisas que vão acontecendo e ela dá lucro de verdade. Isso é uma empresa inteligente. Mas para uma empresa inteligente funcionar, existem 6 fundamentos que têm que estar sendo aplicados. 6 fundamentos que têm que ser construídos dentro da empresa para que isso aconteça. Fundamentos esses que eu ensino lá no Empreendedor Líder. E um deles é a cultura de processos. Cultura de processos tem que acontecer. E acontece o seguinte: existe uma grande diferença entre processos e cultura de processos. E eu vou explicar. Processos, tem gente que diz assim, o processo da minha empresa. Tem uma visão extremamente limitada, acha que o processo é dizer como é que a empresa funciona. Ah, eu vendo assim, daí eu entrego assim, daí eu cobro assim, aí fatura assim, aí assim. Isso não é o processo, isso é o fluxo geral da empresa. O que são os processos? Processos são documentos formais que vão muito além de manual. Há uma interpretação também errada nesse sentido. Tem gente que acha que um processo é parar e descrever uma tarefa como que se faz. Isso é manual, é importante, faz parte da cultura de processo, mas é uma partezinha pequenininha, são os manuais. Manual diz a etapa lá. Processo, ele regra algumas coisas. Ele regra, por exemplo, os gatilhos, que faz com que aquele processo seja disparado. Regra, sim, uma construção, como que aquilo deve ser executado, mas principalmente
ele dita o padrão. O que tem que acontecer no momento que executou aquele processo. Tempo, prazo, qualidade, enfim, são indicadores que você atrela lá dentro do processo. Quando você vai auditar, fazer uma gestão da qualidade, vai auditar os processos, você vai olhar se alguma execução não atendeu aqueles padrões estabelecidos, ou seja, não houve uma conformidade com o processo. Isso faz parte da gestão por processos. Agora, a cultura de processos, a gente vai além. Quando uma empresa não tem a cultura de processos, até ela pode dar bola para a qualidade, se preocupar, não, a gente tem que fazer tudo bem feito. Joia, isso é importantíssimo. Mas quando a empresa tem a cultura de processos enraizada, fazer bem feito é importante sim, mas fazer bem feito dentro dos padrões que a empresa necessita é o que realmente importa. E todo mundo na empresa entende isso e todo mundo faz isso. Com a cultura de processos criadas, acontece uma coisa o seguinte: a tua equipe chega para trabalhar e eles sabem o que eles têm que fazer, eles sabem quando eles têm que fazer, como eles têm que fazer e, acima de tudo, eles sabem por que eles têm que fazer aquilo. Então a coisa flui, as coisas acontecem. Quando você une a cultura de processos com pessoas comprometidas com a tua empresa, que uma coisa não anda sozinha, elas precisam das duas, pessoas comprometidas e processos padronizados. Quando você consegue conciliar isso, a tua empresa entra no que eu chamo de modo automático. Ela funciona. Ela não precisa de intervenção. Não precisa você mandar as pessoas, faz isso, vai lá, faz tal coisa, faz desse jeito. As coisas andam, as coisas acontecem. E nessa live eu quero falar por que a cultura de processos não funciona, por que ela falha quando tenta implantar. E eu trouxe aqui 5 razões. 5 razões para isso. Anote aí as 5 razões, tá? Anote aí, ó. A primeira das razões é quando você tem uma equipe descompromissada. O que é uma equipe descompromissada? É uma equipe que não está nem aí. Ela faz o que ela quer, faz do jeito que ela quer, chega às 6 horas, ela vai embora. Você passa uma tarefa diferente, ela finge que não ouve. Se faz de louca, finge que não entendeu. Não é comigo isso, não precisa me preocupar. Se der, deu. Se não der, não deu. Ela percebe que algo está acontecendo, que tem que fazer determinadas tarefas a mais, ela finge que não percebe. Não é com ela mesma, não está nem aí. Isso é uma equipe descompromissada. Campa, mas é que hoje ninguém quer nada com nada, as pessoas não querem trabalho, elas querem emprego. Isso é papo de empresário tradicional apagador de incêndio, tá? Totalmente papo furado. Por que é papo furado dizer que não tem pessoas comprometidas, que ninguém quer nada com nada? É papo furado porque a gestão de pessoas dentro da empresa está totalmente amadora. Significa que está contratando de qualquer jeito, abre uma vaga no lugar errado, faz uma proposta ruim para as pessoas, quer exigir que as pessoas façam mais coisas do que aquela função faria, às vezes quer pagar menos, divulga no lugar errado, fica pedindo indicação para amigo, aí chama lá as pessoas, não dá atenção para a entrevista, faz 2, 3 perguntas, não avalia comportamento, não faz uma análise para ver como que aquela pessoa se portaria no dia a dia, não faz uma entrevista do jeito certo, contrata a pessoa, coloca ela para trabalhar de qualquer jeito, dá um treino meia boca, lá explica um pouquinho, vai lá, se vira, quer que a pessoa dê conta. Aí a pessoa não tem motivo para se comprometer. Pior, muitas vezes não se preocupa para ver se aquela pessoa fecha com a cultura da empresa. Uma gestão amadora de pessoas. Na hora de contratar eu tenho que me preocupar. Será que essa pessoa vai fechar comigo? Vai casar o santo aqui com o nosso jeito de ser da empresa? Então a gestão amadora não se preocupa com isso. Não sabe delegar a responsabilidade, acha que delegar é mandar fazer. Tem uma diferença muito grande em mandar fazer e delegar. Delegar é transferir a responsabilidade. Então, quando você não transfere a responsabilidade, as pessoas não entendem que aquilo é papel delas. Elas entendem que tem que esperar você mandar fazer alguma coisa. Então, elas não vão se conectar com os teus processos. Não treina do jeito certo. Muitas vezes fica lá o empresário de um lado, o funcionário do outro, cheio de segredo. Eu não posso abrir faturamento, eu não posso abrir informações importantes, a pessoa não pode saber, isso é coisa minha. A pessoa está ali desconexa. Gestão amadora de pessoas, não tem um plano de crescimento, não tem um plano de desenvolvimento, não tem um organograma, não se preocupa com as pessoas. Gestão amadora, as pessoas não vão se comprometer. E existe um mar de pessoas muito boas querendo uma oportunidade de mostrar o seu valor para a empresa. Mas muitas vezes aquele empresário amador ele não está vendo isso. Ele só sabe reclamar, só sabe cobrar, não sabe passar as coisas. Aí não tem como a cultura de processos funcionar. Para a cultura de processos funcionar, ela precisa de pessoas. Pessoas que peguem junto. Por quê?
Cultura de processos não é chicote, não é você robotizar as pessoas, muito pelo contrário. Cultura de processos é você aproveitar aquela capacidade que as pessoas têm, a competência que elas têm e você elevar isso num potencial gigantesco, num potencial que fecha com aquilo que você quer, com aquilo que você entende que é o ideal. Isso é cultura de processos. Então, sem uma equipe pegando junto, esquece. Nem perca tempo com processos. A primeira coisa, por isso que eu falo, o primeiro fundamento lá do empreendedor líder é ter pessoas comprometidas, pessoas que peguem junto. Então, muitas vezes, essa falta de descomprometimento das pessoas, descompromisso das pessoas, está atrelado até a não ter um regulamento interno, lá um conjunto de normas. Às vezes até tem, mas não faz cumprir, as pessoas nem sabem que aquilo que existe, nem lembram daquilo, é uma gestão amadora totalmente profissional. Então, só recapitulando, a primeira causa da falha de processos é uma equipe descompromissada. E a causa de equipe descompromissada é a gestão amadora de pessoas. Gestão amadora de pessoas é o que causa isso. Não é a culpa do teu funcionário, não é a culpa do mercado, não é a culpa do concorrente, não é a culpa do governo. A culpa é da gestão amadora de pessoas. Fato. Segunda causa, tá? Segunda causa da falha da cultura de processos. É o que a gente chama da documentação errada de processos, tá? Essa é a segunda causa. O que é a documentação errada? É a pessoa fazer de qualquer jeito. Pega um artiguinho lá no Google, lá e tem muita coisa. Como fazer processos na empresa. Pega o primeiro artigo e começa a escrever. Às vezes, nem sempre um artigo lá ele dá o conjunto do todo. Não tem como. E isso é uma sacada que eu quero que se pegue para a tua empresa. É humanamente impossível você aprender um método pescando só conteúdo da internet. Há um vídeo aqui, um artigo ali, uma informação. É impossível. Tem muita gente que falam para nós assim, mas eu estou pegando uma dica tua, uma dica de fulano, uma dica de ciclano. Não vai rolar. Todo mundo que está na internet hoje dando dicas, ele tem um método por trás. Um método que tem que ser seguido de passo a passo. Do começo, meio até o fim. É esse método que garante o resultado. Então, quando você vai para a internet, faz uma pesquisa rápida lá e quer aplicar aquilo ali, você está vendo uma parte. Quando você vê uma parte, não tem como funcionar. É tipo você comprar um motor de uma Ferrari e querer colocar em cima do Fusca, de um Fusca. Não estou desmerecendo o Fusca, mas não casa, não fecha. É um motor que é feito para ir de 0 a 100 em poucos segundos, que vai estar num conjunto que não vai levar, que não vai andar, vai estourar, não vai dar conta. Então é um conjunto. Quando a documentação é errada, ela causa essa falha. O que seria uma documentação errada? Todo conjunto, para você ter cultura de processos, é um emaranhado de documentos. É o regulamento interno, é o organograma, é o contrato de responsabilidade, é a rotina de resultados, é o documento de processos. Veja que processo é só um dentro da cultura de processos. É checklists, é manuais, é vídeos, é base de conhecimento, tudo isso tem que estar sincronizada, tudo isso tem que estar indexada, tem que estar apontado. Ontem a gente fez um encontro lá com o Stratis, que é meu time de pessoas que estão ali querendo dar um up, desenvolver suas empresas de uma forma muito mais rápida. Tem um apoio meu durante um ano e a gente falou 3 horas só sobre isso, 3 horas expandindo esse tema, porque é realmente, se isso não funciona, se esses documentos não estão 100% alinhados, a coisa não anda. E às vezes tem documento que está confuso. Documento manda fazer de um jeito, outro documento manda fazer do outro, não dá clareza, não mede os resultados, as pessoas não entendem. Então, por isso que documentação falha é um grande causador da falta de resultados da cultura de processos. Muitas vezes, aqui é um grande erro, não faça isso nunca. Tem gente que vai lá, o Campa falou que tem que ter a cultura de processo. Então, vou pegar um consultor, vou contratar o cara, vou pagar o cara, vai ficar na minha empresa aqui, vai fazer todos os processos para mim. Nunca faça isso. Isso é um erro grande, é um erro catastrófico para a empresa. Sabe por quê? Porque essa pessoa que está escrevendo, ele não tem aquela visão do todo. Ele não tem a vivência da cultura da empresa. É já condenado ao fracasso. É a mesma coisa que você pegar aquele dinheiro e rasgar. Então pega esse dinheiro que você pagaria para o consultor fazer os processos para você e dá para uma instituição de caridade, faz qualquer outra coisa, mas
você tem que entender que esses documentos não vão estar conectados com a cultura de processos. Ele não vai se preocupar em criar cultura. Então não vai funcionar. Vai tudo parar na gaveta. Então o segundo causador da falha da cultura de processos nas empresas é a documentação feita do jeito errado, seguida do jeito errado. Tem tudo para dar errado. A terceira razão é uma das mais importantes aqui, ó. A terceira razão é quando o alinhamento foi ineficiente. O que é o alinhamento ineficiente? Ó, veja bem, são 2 pontos essenciais para a cultura de processos funcionar. O primeiro ponto é a equipe altamente comprometida. O segundo ponto são os processos padronizados devidamente feitos, tá? Então assim, ó, e tem que estar casado. Você tem que alinhar a documentação com as pessoas. Isso tem que fechar. E só existe um jeito, guarda isso que eu vou te falar, ó, guarda. Só existe um jeito das pessoas fazerem algo para você do jeito que precisa ser feito. Só existe um jeito. Esse jeito não é você impor, esse jeito não é você ficar em cima das pessoas, não é você ficar cobrando, não é você pagar salário para que elas façam, não é. Esse jeito é você conseguir com que as pessoas queiram fazer isso. Elas têm que querer. E alinhar significa que as pessoas entenderam a importância que é aquilo. E quando eu falo importância, eu não estou falando importância para o teu bolso. Eu estou falando importância para o conjunto, para a empresa, para o andamento, mas acima de tudo, por que aquilo é importante para elas? Por que elas têm que se preocupar com isso? Se elas não entenderem a importância disso para a rotina delas, esquece. Isso faz parte de um alinhamento. Por que isso acontece? Porque nós, seres humanos, nós somos resistentes à mudança. A gente se acostuma a fazer as coisas. Você duvida? Eu aposto que todos os dias você nem percebe, mas você levanta da cama, você faz a mesma sequência de coisas. Você vai lá no banheiro, ou você escova os dentes, ou você faz a barba, ou você ajeita o cabelo, passa batom, ou você toma banho. Você tem uma sequência que você faz todos os dias. Sequência exatamente igual, você não sai dessa sequência. Quer ver outra coisa? O caminho de casa até a empresa. Eu sou capaz de apostar que todos os dias você faz o mesmo caminho. Você nem experimenta. Será que se eu for por aqui vai ser diferente? Por quê? Porque a gente é resistente à mudança. E na empresa a mesma coisa. Eu tenho alguns alunos do Empreendedor Líder, entram no Empreendedor Líder, mas não seguem o Empreendedor Líder. Por quê? Porque estão acostumados a fazer diferente. Então as pessoas ficam fazendo assim. E a tua equipe é a mesma coisa. A tua equipe, ela não quer mudar. Ela acostumou a fazer daquele jeito. Então quando ela está acostumada, você tem que ter um esforço muito grande para mostrar que existe jeito diferente. Aterrizar na cabeça das pessoas. E tem mais uma parada aqui que é muito importante, ó. Eu vou falar depois, essa parte mais importante. Mas então, quando que a cultura de processos falha nesse terceiro elemento, que é o alinhamento inexistente? Quando você não prepara as pessoas, quando você não conscientiza as pessoas para aquilo. Muitas vezes, até quando você não tem um plano de carreira, você vê que tudo se interliga. Quando a questão da gestão de pessoas não está sendo feita do jeito certo. Então não tem um plano de carreira, as pessoas não vão se conectar, elas não vão ver aquilo ali. O quarto ponto de atenção que eu quero trazer aqui, ó. O quarto ponto de atenção se chama ausência de auditoria. O que significa isso? Significa que no momento em que você tomou a decisão de que a tua empresa vai seguir uma cultura de processos, no momento em que você decidiu, eu vou ter padrão para tudo, eu quero que as pessoas sigam esse padrão, aquilo é um caminho sem volta. Você passou a ponte, você derrubou a ponte para não voltar, isso tem que estar claro. Só que o que acontece? O que significa a falta de auditoria? Significa que você cobra, galera, tem que ser feito assim, faz desse jeito, é assim que eu quero. Mas aí você começa a tolerar que as pessoas façam diferentes. Você está lá na empresa, talvez elas façam do jeito certo. Você não está, elas façam diferente. Aí se você não auditar, se alguém não for responsável pela auditoria, você vai criar um conceito chamado assim, ó, dá nada. Ou seja, não dá nada, pode fazer do jeito que quiser que vai estar tudo bem. Ninguém vai conferir, ninguém vai olhar. Então a auditoria é exatamente isso, é você
conferir, ou alguém conferir, e eventualmente pega uma amostragem, vamos olhar os processos, vamos olhar a execução desse processo, porque uma premissa básica da cultura de processos é que tem que gerar evidências, tem que gerar prova. Então, quando gera prova, alguém vai olhar aquelas provas e, peraí, só um pouquinho. Você fez 10 execuções, 9 estão ok, uma está inconforme. Por que está inconforme? Você não entendeu, o treinamento não foi suficiente, você está sendo sem vergonha comigo, o que aconteceu? Então, auditar é isso, é entender, medir para entender aonde houve falhas e por que houve falhas. E se há necessidade, inclusive, de substituir aquela pessoa que está executando aquele processo. A auditoria tem que acontecer. Quando não há auditoria, você está fadado a condenar a cultura de processo na tua empresa. Então, a quarta razão para a cultura de processos não funcionar é a ausência de auditoria total. E eu deixei para o final aqui a última e mais importante. E a última e mais importante é aquelas que provavelmente você não quer ouvir, mas ela é fundamental. A última mais importante, é aquela que muitos empresários não se preocupam com isso. Vou te falar um negócio aqui, ó. Quer se ofender comigo? Beleza, problema é teu. Não estou preocupado se você vai se ofender ou não. Estou preocupado que você vai entender aquilo que eu estou falando. Quando eu falo isso, algumas pessoas ficam bravas, outras param para pensar e me ouvem. Mas acontece o seguinte: o empresário, aquele que tem lucro, aquele lá pequenininho, com menos de 5, que está começando tudo bem. O que eu falo sempre, que eu treino empresários que têm acima de 5 funcionários. Mas aquele empresário que tem acima de 5 funcionários, tem 10, 20, 30, 50, 100, e ele está tendo um lucro legal no final do mês, ele tem um sério problema. Ele se acha que ele é o cara. Ah, eu sou o rei da cocada. A empresa dele está uma M, mas ele se acha. E quando ele se acha, ele transfere a culpa para os outros. Não, as coisas não andam por causa da minha equipe. As coisas não andam por causa do governo. Não andam porque o concorrente. Não andam porque o mercado. Ah, porque o Biden lá não sei o quê. Ah, porque o Lula não sei o quê. Eles culpam os outros. Eles são o bonzão. Os outros é que são os malvadinhos. Principalmente a equipe. Então veja bem, ó. Esta quinta razão para a falha da cultura de processos é a maior de todas. É a mais grave de todas. E ela é tão grave que lá no Empreendedor Líder eu começo corrigindo isso. E aqueles empresários que se acham, eles chegam lá, isso não é para mim. Isso não serve para mim. Porque eles acham que não é isso. Mas é. Por que eu sei que é? Porque eu faço isso há muito tempo, eu treino empresários há muito tempo e eu sei que a maior causa da falha da cultura de processo na empresa é essa que eu vou falar. Sabe qual que é? É o empresário despreparado. O empresário despreparado, ele quer criar a cultura de processo, ele quer que todo mundo siga, ele acha que aquilo ali é fórmula mágica, ele acha que, ó, varinha mágica, faz uns documentos lá e as pessoas vão seguir. E pronto. Mas ele não está preparado para isso. O que significa ele não estar preparado para isso? Acontece o seguinte, ó. Como todas as profissões, existe o amador e existe o profissional. Existem médicos amadores e médicos profissionais. Existem carpinteiros amadores, carpinteiros profissionais. Programadores amadores, programadores profissionais. Contadores amadores, contadores profissionais. Qual que é a diferença entre o amador e o profissional? O profissional é aquele que estuda, aquele que aprende um método, aquele que segue um método, que aplica, que pesquisa, que se dedica, que vai a eventos, que vai a feiras, que busca conhecimento, faz cursos, faz imersões, participa de mentorias. Esse é o cara profissional. Ele aprende coisas de gente profissional. O amador, ele acha que sabe. Só que assim, ó, se você teve uma boa profissão antes de abrir a tua empresa, provavelmente você se qualificou para isso de alguma forma. Mas muita gente abre uma empresa e não se qualifica para ser um empresário. Não caiu a ficha que empresário também é uma profissão. Não é exercer a profissão anterior para tocar uma empresa. Existe a profissão empresário. E o empresário profissional é aquele que estudou, aquele que pegou um método, que estudou aquele método e aplicou aquele método. O empresário profissional. E o empresário profissional, ele está preparado. Mas preparado para quê, Campa? Ó, quando você vai criar a cultura de processos na tua empresa, o que acontece? Se você tem 20 pessoas, 20 funcionários com você, você pode ter certeza.
Sendo otimista, 4 ou 5 você vai perder. Ou você vai ter que mandar embora, ou eles vão pedir para sair. Fato. Vai acontecer isso. Vai acontecer. Por que que vai acontecer? Lembra que eu falei agora há pouco que as pessoas têm resistência à mudança? Pois é. As pessoas resistem à mudança. Mas além da resistência à mudança, tem outro fator. Aquelas pessoas que não têm uma índole assim 100%, que não é uma pessoa de boa fé, ela tende a tirar vantagens quando a empresa está desorganizada, quando a empresa não tem a cultura de processos. Que tipo de vantagem, Campa? Muitas vezes, esconder uma incompetência, ela se esconde, ela não mostra que ela é incompetente. Muitas vezes, vagabundear, roubar tempo de você. O que é roubar tempo? A pessoa está ali para trabalhar 8 horas, trabalha 6, fica no celular, fica às vezes prestando serviço para outros clientes, concorrendo com você. Isso é mais comum do que você pensa. Às vezes fica estudando para uma prova que ela tem na faculdade à noite, fica ali escondendo. Então ela esconde. Quando a empresa não tem a gestão, ela esconde. Ela esconde que ela não sabe fazer, ela esconde que tem outro que sabe fazer mais do que ela, e às vezes até a má fé. Roubo mesmo. Está roubando alguma coisa. Então, quando ela percebe que você vai querer organizar a casa, vai querer padronizar, você acha que essa pessoa vai ficar feliz? Não vai. Ela vai dar contra. Ela vai, até na tua frente, ela vai, que legal. Aí se vira as costas, ó, o chefe tá numa furada. Ele tá seguindo um cursinho aí que não sei o que, nada a ver, ó, eu não vou seguir esse negócio. E vocês estão bobos de querer seguir. Ela começa a sabotar você. Ela começa a dar contra você. Ela começa a não aceitar aquilo ali. É ruim para ela. Então ela não quer. E às vezes vai chegar a pessoa que vai dizer, olha, eu entendo tudo que está fazendo, mas para mim não serve, estou saindo. E por que eu falo isso? Porque aquele empresário despreparado, aquele empresário que depende, que deu sorte de contratar uma pessoa, a pessoa é boa, mas ele não sabe como ela é boa, mas ela dá conta, ele vai entrar em pânico. Ah, não, eu não posso perder o Joãozinho, não posso perder a Mariazinha, então esquece isso. Não vamos criar cultura de processo, senão o Joãozinho e a Mariazinha vão sair. Ou então sai, ele vai entrar em pânico, e agora o que eu faço? Como é que eu vou me virar? Aí ele volta para trás, esquece tudo. Então é um efeito colateral normal. Começou a cultura de processos, vai ter gente que você vai ter que mandar embora e vai ter gente que vai sair. Então você tem que estar preparado para isso. Preparado não só para essas pessoas que você vai perder, porque lembra que eu falei de 20, 4, 5 você vai perder. Fato. Mas aquela galera que você não vai perder, você vai ter que estar preparado também para que você possa ser firme. E o que é ser firme? Pessoal, é o seguinte, a partir de agora é assim. É isso que a gente quer. A empresa vai funcionar desse jeito, nós temos que seguir isso aqui. Então isso é estar preparado. Preparado para ser firme com a mudança, preparado para motivar as pessoas, preparado para entender que vai dar ruim, preparado para entender que é um processo longo, que é um processo demorado, que é um processo complexo, mas que é um processo que no momento que você implanta na tua empresa, no momento que você vê aquilo funcionando, no momento que você vê que você pode tirar férias sem se preocupar com a empresa, no momento que você vê que a tua empresa está fluindo porque você tem tempo para melhorar as coisas, sem ficar fazendo tudo, sem ter que ficar mandando tudo, no momento que você perceber que a tua empresa é uma empresa de verdade, porque agora você é um empresário profissional, você olha para o passado e diz assim, ó, caramba, como é que a minha empresa funcionava há tanto tempo sem ter isso? Eu ouço de muitos alunos meus, muitos alunos que passaram pelo Empreendedor Líder e criaram a cultura de processo falam isso. Eu não sei como é que eu vivia sem isso. Só que eu quero que se entenda. Essa quinta razão da falha da cultura de processos, que é o empresário estar despreparado, é a maior. Então, se você quer ter esses resultados, a primeira coisa é você estar preparado. E é por isso que lá no Empreendedor Líder, a primeira coisa que a gente faz é preparar o empresário. Eu costumo comparar, uma empresa é como se ir para a guerra. Se para a guerra você precisa ter bons soldados, você precisa ter boas armas, você precisa ter um bom comando, você precisa ter uma boa estratégia, você precisa ter um bom plano, mas você tem que estar preparado para ir para a guerra. Entende? Essa é a diferença. Então a preparação é fundamental. Por isso no Empreendedor Líder eu passo
boa parte do começo ali preparando você, preparando o empresário. Depois a gente vai preparar as outras coisas, depois a gente vai rodar as outras coisas. Mas estar preparado é fundamental. Estar pronto para entender que pode dar ruim, para entender que pode ter dificuldade. Isso é estar preparado. Então quero recapitular aqui, ó. Recapitular aqui as 5 razões das falhas na cultura de processo na empresa. Primeira razão, equipe descompromissada. Primeira razão, equipe descompromissada. O que causa uma equipe descompromissada? Gestão amadora de pessoas. Não significa que tem que contratar uma agência de RH. Não, não é nada disso. É você preparar a tua empresa para ter uma gestão profissional de pessoas. Então esse é o primeiro motivo. Equipe descompromissada. Segundo motivo, documentação falha. Documentação falha. Qual que é a culpa disso? É não saber um método eficiente de criar a documentação de processos. Essa é a razão. Pegar um artiguinho, pegar um consultor e querer que ele resolva. Ou simplesmente largar para alguém fazer. Isso vai gerar documentação falha. Segunda razão. Terceira razão. Alinhamento ineficiente. Quando não conectou com as pessoas. Não fez a documentação conectar com as pessoas. Quarta razão. Ausência de auditoria. Ou seja, não para, eventualmente, para auditar processos, para conferir indicadores, conferir as métricas com aquilo que foi executado. Quinta, maior e a principal razão para a falha de cultura de processos. Empresário despreparado. Despreparado. Vamos repetir de novo. Equipe descompromissada, documentação falha, alinhamento ineficiente, ausência de auditoria e empresário despreparado. Essas são as 5 razões para a cultura de processos falhar. Tá? Anotado aí? Anotou todas? Quero te dar uma aspirina aqui. O que é uma aspirina? É um ponto de partida assim, ó. Vai resolver a tua vida? Vai criar cultura de processos na tua empresa? Não. O que vai criar é um método que você vai pegar. O método empreendedor líder, por exemplo, vai criar cultura de processos para você. Mas a aspirina para você colocar um pezinho. Comecei a colocar um pezinho. O que seria essa aspirina para você começar a colocar um pezinho? Olha o teu organograma. Se não tem, corre imediatamente fazer um organograma. O que é o organograma? É o mapeamento dos cargos que existem na tua empresa, começando lá por você, o diretor, quem é o gerente disso, quem é o gerente daquilo, quem é o coordenador, quem é o supervisor, quem é o executor, quais são os cargos, como que eles se dispõem, a quem eles respondem, quais são as oportunidades de crescimento, quem está abaixo, quem está acima. Isso é um organograma. Então você tem que olhar para o teu organograma e entender assim, ó, peraí, qual é o setor aqui, desse organograma todo, qual é o setor que está mais falho, está me gerando mais problemas, qual é o setor que talvez esteja mais dependendo de mim para funcionar, mas eu tenho que estar em cima, mas eu tenho que estar dando comandos para a pessoa, mas eu tenho que estar dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer, como elas têm que fazer. Olha esse setor no organograma e começa a pensar como você vai padronizar aquele setor. Este aqui é uma aspirina para você começar, colocou um pé dentro da cultura de processos. Fala para mim aí, ó, você que pensou aí, qual o teu setor, qual o setor mais problemático, qual o setor que mais depende de você, que você acha que precisa começar a pensar na padronização. Escreve aí para mim, você que está ao vivo aqui, escreve aí para mim. Opa, uma pessoa pensou, 2 pessoas pensaram, Ferreira aqui, setor financeiro. Legal, bacana. Quem mais? Setor de produção, Daniel. Boa. Que mais? Que mais? Qual setor? Todos. Frente Nova, também setor de produção. Márcia, financeiro. Padronizar o que, Thelma? Setor de serviço, Magno Assis. Beleza? Top, top, top. Qual setor vai começar a padronizar? Bora, alguma pergunta sobre o tema, sobre o que eu falei aqui, sobre por que a cultura de processos não funciona? Manda pergunta. A produção, mas já está executando. Quem fala? O Claudinei. Claro, Claudinei. Eu sei que você tá. São filtros, assistência técnica. Eu próprio, Orlando Marçom. Eu próprio é boa. Evag, compras. Robinho. Vendas, Edivaldo. Top, setor de vendas. Recebimento de mercadorias, José Demilson. Boa, boa, maravilha, maravilha. Top. Todos os setores não, começa por um. Começa por um, não todos. Todos você vai enlouquecer. Começa por um, tá?
Começa por um e vai embora. Seleciona um e vai. O que seria o alinhamento ineficiente? Perguntou a Thelma. O alinhamento ineficiente é quando você não mostrou para as pessoas a importância que é seguir a cultura de processos. A importância para elas, não para você. Isto é o alinhamento ineficiente. Você não parou, não se dedicou tempo para treinar com os processos, não se dedicou a mostrar para elas, ó, cara, quando você executar desse jeito, as coisas vão andar melhor, você não vai mais apagar incêndio, você não vai ter mais incomodação, eu não vou mais te puxar a orelha, o teu cliente, o nosso cliente não vai mais te cobrar, entendeu? É vender a ideia para a pessoa. Existe um jeito certo de vender a ideia. Quando você não vendeu a ideia, este é o alinhamento ineficiente, tá? Alinhamento ineficiente é exatamente isso. Como se portar quando um funcionário importante resolve sair por conta da implantação de processos? É aí que tá. É aí que tá. Lembra que eu falei, como é que é o nome dele aqui? James. O que acontece? Por isso que eu falei que a quinta maior razão é o empresário despreparado, tá? O empresário despreparado, o que ele faz? A gestão dele é baseada em pessoas. Ele contrata um talento e às vezes ele tem sorte, aquele talento funciona, aquele talento está tomando conta. E ele está comendo na mão daquele talento. Aquele talento faz o que quer com ele. Eu quero aumento, ele dá aumento. Eu não quero trabalhar mais naquele tal dia, eu quero sair mais cedo, ele aceita. Vai aceitando, vai fazendo concessão. Não, todo mundo tem que estar às 8, mas o talento diz assim, só consigo chegar às 9. Não, então você chega às 9. Ele está comendo na mão do talento. Então aquele talento, se sair, vai fazer uma falta desgraçada para a empresa. Mas o empresário preparado, o empresário sabe que isso vai acontecer, ele já organizou a estratégia que eu ensino lá no módulo 2 já do Empreendedor Líder, chamado Método Desastre. Ele já arma as estratégias em cima do Método Desastre. Opa, se esse cara sair, como é que eu vou fazer? O que de pior pode acontecer? Tem toda uma estratégia lá por trás disso para você se preparar. E vai sair aquela pessoa e acabou. Saiu pronto. Vai vir outra, vai seguir a cultura de processos, vai funcionar, vai dar os mesmos resultados. Essa é a diferença. Cultivar sementes oficial. Quem na empresa fará auditoria? Uma ótima pergunta. Excelente pergunta. Quando você começa a parada toda, quando você começa a criar toda a cultura de processos, lá no Empreendedor Líder, no módulo 3, eu já te ensino a você criar o teu comitê de combate. O que é o comitê de combate? São aquelas pessoas que vão junto com você construir todas as estratégias. Então o ideal é que este comitê seja responsável por isso. Vai chegar um dia quando a tua empresa, não sei qual é o tamanho da tua estrutura também, daqui a pouco você já tem isso. Mas quando você tem uma estrutura maior, você vai criar dentro da tua empresa um grupo de gestão da qualidade. Eu tenho uma empresa que eu tenho participação, por exemplo, lá tem 20 pessoas lá dentro, só para cuidar da qualidade, só para fazer auditoria. Mas o importante não interessa se é 20, não interessa se é o teu comitê de combate, não interessa que é só você. Mas alguém de vez em quando, não significa que vai olhar tudo, tá? Não é isso. Auditar é de vez em quando pegar uma pequena amostragem. Não, agora eu vou pegar aqui o meu processo de montagem. Tá, eu vou auditar então. As pessoas preencheram o checklist, pegaram a avaliação, pegaram não sei o que, o tempo bateu, o padrão bateu, puf, auditou. Foi lá 100 execuções no mês, pega 5, 6 e vai seguir de cabo a rabo, aleatório e vai acompanhar. Isso é auditar. O importante é isso, é que alguém faça. Alguém faça. Pode ser no começo só você, se a tua empresa for 5, 10 colaboradores. Pode ser o teu comitê de combate, se você já formou o comitê de combate, que é o ideal, que eu ensino lá no módulo 3. Ou no futuro pode ser que você crie um setor de gestão da qualidade lá. Mas alguém tem que fazer. Então com isso encerro aqui mais uma edição do Café com o Campa. Deixo o meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau!